Eu gostaria, antes de falar sobre o tema, estava conversando com os nossos colegas há pouco, e esse assunto, ele muito me interessa porque é um assunto, na verdade, o direito eleitoral de maneira geral muito me interessa, porque é um assunto que a gente não tem nas universidades e na maioria dos concursos públicos ele é um assunto que não é cobrado. Parece que nos concursos para delegado de polícia, jamais, em tempo algum, houve qualquer tipo de exigência dessa disciplina tão importante na nossa vida, tão importante na escolha dos nossos administradores. Então, a gente tem que... que eu vou falar que, na verdade, não diz respeito diretamente à atividade dos senhores, que eu não vou falar de crime, não é a área que eu domino, eu sou da área civil, mas acredito que são questões que interessam a todos, interessam aos delegados, não tenho nenhuma dúvida, interessa a toda a população, porque a gente vê isso todo dia, o que eu vou falar são coisas que a gente vive. Então, não obstante, muitas das coisas que eu vou dizer aqui, com certeza todos os senhores já sabem, mas acredito que um outro tema pode ser uma novidade, então louvo e agradeço o convite, louvo a iniciativa. A propaganda eleitoral, para eu falar do termo propaganda eleitoral, eu primeiro preciso dizer o que não é propaganda eleitoral. E vou tentar fazer aqui, já que nós estamos diante do adiantado da hora, eu não quero competir com o almoço, vou tentar fazer uma intervenção a exemplo do que o deputado Gustavo Fruit fez uma vez em Brasília. Talvez os senhores se recordem, naquela CPI dos bingos, tinham lá inúmeros deputados pedindo a palavra, e a sessão já se estendia por quase 15 horas, e o presidente da mesa, então, pedindo que os inscritos que ainda não tinham falado, que abrissem mão daquela fala para que falassem no outro dia, já que a sessão estava muito extensa. E o Gustavo Fruit disse o seguinte: não, presidente, eu insisto, quero falar. Eu quero falar e quero fazer uma intervenção minissária, com um silêncio absoluto assim no auditório. O que é intervenção minissária? Perguntou o presidente. E ele respondeu: curta, justa e provocante. Então eu pretendo fazer aqui uma exposição na medida do possível, justa, curta e na medida do possível interessante, que desperte a atenção de todos vocês a respeito de propaganda. Mas para dizer o que é propaganda eleitoral, eu preciso dizer o que não é propaganda eleitoral e que muitas pessoas acabam por confundir. Propaganda é gênero, no qual há 4 espécies: a propaganda institucional, a propaganda intrapartidária, a propaganda político-partidária e, por fim, a propaganda eleitoral propriamente dita. A propaganda institucional é aquela propaganda prevista lá no artigo 37, primeiro da Constituição, que não pode conter nomes, símbolos, imagens de qualquer gestor e que visam orientação social, o caráter informativo. Essa é a propaganda institucional. A lei eleitoral, no que diz respeito a isso, o que ela regula é o período pelo qual a propaganda institucional pode ser vinculada. A propaganda institucional em ano eleitoral, ela pode ser vinculada até 3 meses antes da eleição. Durante este período, mesmo uma propaganda plenamente institucional, ou seja, aquela que observa estritamente o artigo 37 primeiro da Constituição, ela não pode ser vinculada. Só pode ser vinculada nos 3 meses que antecedem o pleito, uma propaganda institucional, mediante prévia consulta e aprovação da Justiça Eleitoral. Vamos pegar um exemplo aqui de Campo Grande. Nós estamos agora em eleições municipais, a Prefeitura não pode fazer nenhum tipo de propaganda. Mas eu vi uma propaganda do IPTU recentemente. Essa propaganda do IPTU, para ser veiculada, ela precisou passar por um período, uma consulta, um pedido de autorização à Justiça Eleitoral para que ela fosse divulgada. Do contrário, qualquer propaganda institucional veiculada nesses 3 meses que antecedem o pleito, ela é ilícita pelo só fato de ser divulgada, ainda que no seu conteúdo ela não tenha nenhum tipo de favorecimento a esse ou aquele gestor. Eu trouxe um exemplo, não sei se o vídeo primeiro está apto, de um videozinho de uma propaganda institucional, para a gente rememorar e tentar fixar no vídeo da Petrobras, de 30 segundos, esse primeiro, esse de 30 segundos, ele nasce uma propaganda que é aquela permitida no primeiro semestre de 3 meses que antecedem as eleições.
Do nosso conhecimento, ou de outros, e fomos ver direito onde estávamos pisando, quer dizer, mergulhando. E é impressionante como a gente aprende a cuidar e respeitar quando entende o outro. E olha, ele merece. Nós somos a Petrobras, e o mapeamento da costa brasileira e o apoio à biodiversidade marinha são exemplos de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. Essa é a energia da Petrobras. Então, temos aqui um exemplo de uma propaganda correta, institucional, sem nenhum tipo de menção, registro para esse ou aquele gestor. A gente nem sabe qual era o presidente da República à época em que essa propaganda foi realizada. Então, estamos diante de uma propaganda institucional que não tem nada a ver com propaganda eleitoral. A segunda espécie do gênero propaganda é a propaganda político-partidária. A propaganda político-partidária é a prevista na Lei 9.096 de 1995. A propaganda político-partidária é aquela qual se atribui a um partido em ano não eleitoral ou no primeiro semestre dos anos eleitorais, para que o partido difunda as suas ideias, os seus programas, enfim, para que o partido demonstre qual é a sua razão de existir, o que o partido se propõe a fazer, qual é a sua bandeira e como essa bandeira vem sendo cumprida, seguida nas eventuais funções públicas ocupadas por seus filiados. Então, é aquela propaganda que acontece por mais ou menos 20 minutos em ano não eleitoral, e, repito, no primeiro semestre de ano eleitoral. Nesta propaganda político-partidária, não é possível nenhum tipo de promoção de pré-candidatura. Isso é uma vedação. Mas essa é a propaganda que é, de todas elas, acredito, no período não eleitoral, a mais desvirtuada. Porque vai chegando no finalzinho do primeiro semestre do ano eleitoral, todo partido que tem direito e há uma divisão na lei para que cada partido tenha um tempo ao longo desse intervalo do semestre para fazer sua propaganda institucional. Então todo partido ocupa essa propaganda institucional para fazer, na verdade, propaganda eleitoral antecipada. Então o partido A, ao invés de difundir o seu programa, tal como prescreve a Lei 9.096, o partido A começa a promover o candidato X, que já se antevê será o candidato que será depois aprovado em convenção e levado a registro. Quando esse tipo de conduta acontece, isso pode gerar uma representação eleitoral e gerar 3 possíveis condutas. Bom, a primeira, uma multa que varia de 5 a 25 mil reais por propaganda eleitoral antecipada, antes do tempo. Uma segunda conduta, uma segunda sanção, que a perda do direito ao tempo que o partido teria no ano subsequente. Então o partido tinha um tempo para veicular a sua propaganda institucional no ano subsequente, perde esse tempo. E a mais grave de todas elas, embora não muito aplicada, que é a punição por abuso na utilização dos meios de comunicação social. Essa punição por abuso na utilização dos meios de comunicação social resulta na mais severa das consequências a um candidato, a um pré-candidato, que é a inelegibilidade. Então, uma propaganda como essa, se houver um excesso de antecipação, de propagação de uma pré-candidatura, isso, repito, pode resultar na punição com sanção de inelegibilidade por abuso na utilização dos meios de comunicação social. Agora nós vamos rodar um exemplo, então, de uma propaganda partidária lícita. Uma propaganda partidária que não está desvirtuada, que me parece é o videozinho 2. Não rodou. Não está rodando? Era uma propaganda de um determinado partido. Rodou. Desde criança, e sempre que me perguntam sobre a importância do verde, eu respondo assim:
Viva a Esperança. Feliz ao Partido Verde. Gente, não fique bem claro, eu não sou simpatizante do Partido Verde, tá? Eu só peguei, foi no YouTube aleatoriamente, mas essa me pareceu uma propaganda nacional correta. O Partido Verde tem esta bandeira e está aí, diante do seu tempo, divulgando a sua bandeira. Então isso é lícito, isso não é propaganda eleitoral, isso é propaganda político-partidária. Temos ainda, por fim, antes de entrar mesmo no tema, a propaganda intrapartidária. O que é a propaganda intrapartidária? É a propaganda que é feita e dirigida aos convencionais. A convenção partidária, as convenções partidárias, elas podem acontecer de 10 de junho a 30 de junho. É, como sabemos, uma espécie de eleição interna, onde o partido escolhe quais serão, dentre os seus membros, aqueles que serão levados a registro, para eleição majoritária ou para eleição proporcional. Então, como há, em muitos casos, uma disputa interna, a lei permite que na quinzena que antecede a data marcada pelo partido para realizar as convenções, que se faça uma campanha. Mas uma campanha, isso é fundamental, que se circunscreva, que não extrapole o rol de convencionais. Então, vamos imaginar que todos aqui integrassem determinado partido, todos tivessem direito a voto. As convenções acontecem no período não eleitoral, então qualquer um que julgue o ano da eleição, não antes disso, e as convenções acontecem antes disso, entre 10 e 30 de junho. Então a propaganda intrapartidária, ela é limitada a esse universo de pessoas. E agora adentrando em si no tema da exposição, que é a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é a exposição que o candidato pode fazer após o seu registro. Escolhido em convenção entre 10 e 30 de junho, ele vai reunir uma série de documentos e vai apresentar o seu pedido de registro de candidatura até o dia 5 de julho do ano da eleição. Depois de apresentado esse pedido de registro de candidatura, aí o candidato está autorizado a fazer campanha. Depois da apresentação do pedido de registro, há a possibilidade de impugnação por adversários, por partidos ou pelo Ministério Público, se apontar alguma inelegibilidade daquele candidato que levou o registro, mas isso seria tema de uma outra exposição. Apresentado o registro, aí começa o período autorizado para a propaganda eleitoral. Tudo que é feito antes disso e que é considerado propaganda eleitoral, a consequência é multa. Multa de 5 a 25 mil reais. Temos vários exemplos de propaganda eleitoral antecipada. Os políticos são criativos, né? E é uma linha muito tênue entre a criatividade e o abuso. Eu tenho 2 exemplos. A gente, com muita frequência, vê aqui no nosso estado, Brasil afora, políticos cumprimentando pelo Dia dos Pais, cumprimentando pelo Natal, cumprimentando pelo Ano Novo, pelo aniversário disso ou daquilo, com diversos outdoors, no sentido de manter a sua imagem aberta ao eleitorado. Isso é só proselitismo eleitoral. Se não houver nenhuma menção, nenhuma referência à eleição, isso é uma conduta lícita. O que não pode, por exemplo, e eu trouxe um exemplo aqui interessante, que é citado pelo professor Alberto Volo, que um determinado candidato que não é de Mato Grosso do Sul mandou cartões de Natal para milhares de pessoas em um determinado município. E o cartão de Natal dizia assim: 25 é Natal. No ano que se aproxima, não se esqueça de Jesus. A gente lê isoladamente, não tem nada demais, na verdade. Dia 25 realmente é Natal, e a gente tem que sempre lembrar do Filho de Deus, todos os períodos. Só que, coincidentemente, no ano seguinte, o Jesus, que não era o Jesus Cristo, era candidato. Coincidentemente, aquele Jesus era filiado a um partido que tinha o número 25. Então, aquilo foi uma propaganda eleitoral antecipada disfarçada. A consequência aqui foi uma punição de multa de 5 a 25 mil reais. Em função dessa conduta, assim, ficou reconhecida. Eu vi a manifestação, se quiser interromper para alguma pergunta, fique absolutamente à vontade. Então, nós estamos aqui no ambiente para perguntas.
Oi? Esse Você chama Jesus? Olha que coincidência. Mas não era o Jesus? Não era Jesus. Não foi candidato ainda, né? Não, ainda não. Então, isso é um exemplo de propaganda eleitoral antecipada. Mas, chegando então no dia 6 de julho, vamos tentar sumarizar aqui quais são as condutas permitidas e enaltecer também aquilo que não é legal, não é correto. Toda e qualquer propaganda eleitoral, ela precisa fazer menção à coligação ao qual o candidato pertence. Se o candidato ele concorre pelo sistema majoritário, ele precisa, além de fazer referência à coligação, também ao nome de todos os partidos, a sigla de todos os partidos, melhor dizendo, que integram aquela coligação. Se ele concorre pelo sistema proporcional, ele basta referir-se à coligação e ao partido ao qual ele pertence. Para rememorar, o que é mesmo o sistema majoritário e o que é o sistema proporcional? O sistema majoritário é aquele em que vence o que tiver mais votos. Mas não é sempre assim. Por mais impressionante que pareça, não é sempre assim. O sistema proporcional muitas vezes não vence aquele que tem mais votos. Então o sistema majoritário, nessas eleições, disputarão prefeito e vice-prefeito. Nas eleições gerais, presidente da República, vice-presidente da República, governador e vice e senadores. Esses são eleitos pelo sistema majoritário. Quem tiver mais votos, vence. Se for estados ou municípios com mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, melhor dizendo, aí a necessidade da maioria absoluta. Então aí a necessidade de segundo turno. Então, numa eleição nacional, 50% mais um é vencedor no primeiro turno, senão há necessidade no segundo turno. Agora, a eleição proporcional, nas eleições gerais, deputado federal e deputado estadual. E nas eleições municipais, que é que temos agora, apenas os vereadores. O que é mesmo um sistema para tentar sumarizar a forma de escolha dos proporcionais. E daí que muita gente cai no engodo da renovação, os eleitores, para ser mais específico. No sistema proporcional, a escolha envolve duas contas. Num primeiro momento, os votos de todos os candidatos que integram uma determinada coligação são somados. Então, o candidato A, B, C, D, E, F, assim por diante, que integra a coligação A, todos esses votos são somados, e o mesmo acontece com as demais coligações ou partidos que agirem isoladamente. Essa soma de votos, a cada vez, essa soma de votos vai resultar num número, vamos imaginar 100 mil votos. É preciso calcular o quociente eleitoral, que é fruto do número de cadeiras a preencher pelo total de votos válidos de toda a eleição. Então vamos imaginar que, fazendo essa conta, chegamos a um quociente eleitoral de 20 mil votos. Então cada partido ou coligação, cada partido isolado ou coligação que atingir 20 mil votos, tem pelo menos um eleito. Se nesse universo aqui, os candidatos A até X, juntos, eles somaram 100 mil votos, então esta coligação tem 5 eleitos. A cada 20 mil votos, nós temos um eleito. Então, 5 eleitos. E quais são os 5 eleitos? Os 5 primeiros. Então, por que eu digo que às vezes há um engodo da renovação? Porque um candidato novo, que nunca disputou, que ele pessoalmente é renovação, mas se ele integra uma coligação onde existem os antigos, os tradicionais, os que não são renovação, não que sejam ruins, mas não são renovação, esse candidato, se ele não tiver densidade eleitoral para estar dentre os 5 primeiros, ele vai ter, com seus votos, ajudado a eleger os primeiros. Temos exemplo clássico disso, é o deputado federal Enéas. Ele teve sozinho 1.500.000 votos. Isso fez com que a coligação que ele integrava tivesse um elevado número de cadeiras. Foram eleitos 4 ou 5 deputados em função dos votos que só ele, Enéas, teve. Lá no final de tudo, um deputado federal que foi eleito, que nem era do estado de São Paulo, teve só 300 votos,
e acabou sendo chamado, acabou sendo eleito, porque pegou carona na votação do mais votado do Enéas. Então, o sistema proporcional, ele gera dois efeitos. Bom, um, de candidatos que têm poucos votos ajudam a eleger antigos, ou um outro efeito, como exemplo, Tiririca. Aqueles que são populares são escolhidos, a pessoa vai fazer o tal do voto de protesto, e o Tiririca vai. Mas com ele vão vários outros candidatos que por si muitas vezes não teriam voto. Então, o Tiririca levou consigo, inclusive, deputados que parecem ser acusados de integrarem o mensalão. Tenho certeza que as pessoas que votaram no Tiririca não tinham a dimensão de que estavam fazendo isso, né? Mas o fizeram. Mas então, fechando esse parênteses, quando o candidato concorre pelo sistema majoritário, ele tem que expor o nome da sua coligação e todos os partidos que integram ela. E quando ele concorre pelo sistema proporcional, e aqui com mais razão, por esses motivos que eu acabei de dizer, com mais razão, ele precisa expor qual é a coligação e qual é o seu partido. Porque o eleitor tem que saber que se ele votar naquele candidato, ele está ajudando os mais votados daquela coligação a obterem, a conseguirem uma cadeira, e muitas vezes não aquele em quem ele realmente está votando. Essa obrigação, esse dever, é para toda e qualquer propaganda. Então, por isso que a gente às vezes ouve na rádio, propaganda na rádio, você vê lá a propaganda em 30 segundos, e no finalzinho dela, coligação tal, o cara fala bem acelerado. Vocês já ouviram isso? Bem acelerado. Por quê? Porque aquilo é dever. Aquilo, se não constar, a propaganda pode estar absolutamente regular, mas ela será irregular pelo só fato de não constar coligação em nome do partido. Propaganda no rádio e na TV é só a propaganda gratuita. Ninguém pode pagar para fazer propaganda na TV e no rádio. Ninguém. Isso é algo absolutamente vedado. Mas eu vejo comerciais no curso da programação normal. Aquilo é pago? Não. Os comerciais, ou as chamadas inserções, elas também são gratuitas. Então, a propaganda na TV e no rádio, ela se divide em duas partes. A primeira parte, no horário eleitoral gratuito, que é aquele período fixo ali das 19h30 até as 8h20, e durante a programação normal. Durante a programação normal, são pequenos comerciais. Esses pequenos comerciais, cada coligação escolhe se esses pequenos comerciais terão duração de 60 segundos, de 30 segundos ou de 15 segundos. O que a Justiça concede é um intervalo de tempo em cada um dos períodos. Então, a coligação A tem um intervalo de tempo no período da manhã, um outro intervalo de tempo igual no período da tarde e um terceiro intervalo de tempo igual no período noturno. Como acontecerá a divisão desse intervalo de tempo, se em uma propaganda maior ou em várias propagandas pequenas, cada partido ou coligação é que vai resolver. Mas então, tanto os comerciais quanto o horário eleitoral gratuito, como o nome já diz, isso tudo não é pago. As emissoras de TV e de rádio têm o dever de fornecer esse espaço de tempo como contrapartida à concessão que receberam. Então essa é a razão de receber. Essa propaganda na TV e no rádio, ela tem um intervalo de tempo. São 45 dias a contar da antevéspera da eleição. Então, para ser mais simples, pega a eleição 47 dias para trás. Aí começa o período de propaganda na TV. E vai até 2 dias antes do dia da eleição. Então, a propaganda na TV nós vamos ver até a quinta-feira da outra semana. Nós já estamos chegando perto da propaganda. Isso, claro, no primeiro turno. Ainda na TV e no rádio há uma divisão. Segunda, quarta e sexta é o período destinado aos majoritários. Terça, quinta e sábado aos proporcionais. E domingo é folga. Domingo nós não temos horário eleitoral gratuito. Mas as inserções não. As inserções é durante a semana inteira, inclusive aos domingos. As inserções são aqueles pequenos comerciais, como disse há pouco aos senhores. A questão da televisão,
ela também se aplica ao segundo turno, né? Então, tão logo proclamado o resultado, começa o período de propaganda eleitoral na televisão, que também vai até 48 horas antes do segundo turno, e também isso é gratuito. Segundo turno só para eleição majoritária, então os vereadores, a eleição deles encerra agora no dia 7 de outubro. Propaganda eleitoral no outdoor, mudando de propaganda, saindo da TV, passando para o outdoor, proibido já que faz tempo, né? E quem desrespeitar esta proibição, multa de 5 a 15 mil reais por cada propaganda irregular veiculada dessa maneira. Ah, mas eu já vi diversas imagens que parecem ao outdoor. Por exemplo, a fixação em muros, e muitas medidas parecem com outdoor. Fixação em muro, em bens particulares, isso é lícito, conquanto que obedeça um limite. Qual é o limite? 4 metros quadrados por imóvel. Então, a gente andando aí pela Afonso Pena, por vários lugares, nós vemos placas nos muros. Aquilo é conduta lícita, desde que observe essa dimensão de 4 metros quadrados. E desde que também isso tenha sido concedido de forma voluntária, de forma gratuita. Então, ninguém que seja proprietário de um imóvel pode cobrar para permitir a pintura daqueles 4 metros quadrados ou a fixação de uma placa naqueles metros quadrados. Tem que ser uma manifestação voluntária aí de um eventual simpatizante de uma candidatura. Propaganda em bens de uso comum. Isso aqui também é bastante interessante. Eu acabei de dizer que em bens particulares a propaganda é lícita, ok? Mas há uma exceção importante a isso. Bens particulares, desde que não sejam de uso comum. Então, se o cidadão tem uma farmácia, a farmácia é dele, o prédio é dele, todos os produtos que estão ali são dele, mas ele não pode colocar uma propaganda de ninguém. Por que ele não pode? Porque o bem é de uso comum. Então, isso se aplica ao comércio, isso se aplica a um clube, isso se aplica ao cinema, isso se aplica a uma associação, se aplica a um sindicato, se aplica a qualquer ambiente onde as pessoas estão ali por outros motivos que não para participar para ter acesso à propaganda eleitoral. Então, em bens particulares, sim, desde que eles não sejam de uso comum. O eventual desrespeito a isso importa numa multa de 2 a 8 mil reais, sem prejuízo da obrigatória retirada aí da propaganda eleitoral. Então, isso se inclui também shopping centers, templos, ginásios, estádios, qualquer bem, repito, que seja de uso comum. E postes de iluminação pública ou árvores, também isso não pode. Sinal de trânsito também não pode propaganda. O que se permite aí nas vias públicas, a gente tem visto em grande quantidade, são esses cavaletes, né? Isso de 2 eleições para cá passou a ser admitido e a lei não traz nenhuma regra específica para quantidade ou para localização. Isso fica a critério do magistrado, que em particular tem poder de polícia. O que a lei regula nesse ponto? Diz que a propaganda ela não pode atrapalhar o trânsito, não pode atrapalhar a fluidez do trânsito. Então, por isso que a gente vê em muitos lugares aí propaganda. Eu até vi outro dia uma campanha no Facebook, e isso linka com o que a doutora Suzana falou, as pessoas compartilhando a seguinte mensagem: você já chutou a sua placa hoje? Outro dia eu estava falando sobre isso para alguns alunos lá da universidade onde eu dou aula, dizendo para que eles parassem de fazer isso, porque isso é crime. Porque se a lei eleitoral permite você divulgar propaganda por cavalete em via pública, desde que ela não atrapalhe o trânsito, e se nenhum juiz veio e determinou que você retire uma propaganda porque ela não está atrapalhando o trânsito na ótica dele, ela é uma propaganda lícita. E destruir uma propaganda lícita, a doutora Suzana bem comentou, isso é crime. Então, aquilo que as pessoas estavam propagando no Facebook, os senhores muito melhores que eu, né?
pode, em tese, até ser enquadrado naquele tipo penal, de insultar, de incentivar a prática de uma conduta que é irregular, né? Porque a propaganda por essa via, repito, ela é lícita. E não são só essas placas. A lei também admite, e eu não vi político algum ainda usar isso, a propaganda por meio de bonecos. Então, se o político quiser fazer um boneco inflável com sua imagem, ou mesmo um boneco estático com sua imagem, ele pode fazer isso. Não há limite para nem quantidade. Então, se o sujeito quiser colocar do começo ao final da Afonso Pena a sua imagem, ele pode fazê-lo, desde que, repito, não atrapalhe o trânsito de veículos ou de pessoas. Quanto aos folhetos, volantes e impressos, pode, desde que haja identificação. Nenhum tipo de manifestação pode ser apócrifa, isso é a Constituição, né? Então, uma manifestação, pelo só fato dela não ser assinada, ela já é ilícita, ela já pode ser retirada de divulgação, porque toda e qualquer manifestação deve ser identificada. Esse famoso vídeo aí, que resultou lá em consequências para o Google e tal, eu acho que como muitos, em função de toda essa divulgação, fui assistir o vídeo, né? E o vídeo, eu não vi nenhuma identificação naquele vídeo. Então me parece que pelo só fato dele ser não identificado, ele já é um vídeo que não poderia ser divulgado, dependendo do seu conteúdo, de favorecer um ou outro, sem entrar no conteúdo, só no aspecto formal dele não ser um vídeo identificado. Quando a propaganda em jornais e revistas, lícito também, mas lícito até uma certa medida e em uma certa quantidade. Então, quantidade, 10 durante todo o período eleitoral. Então, a partir do dia 6 de julho, quando começa a propaganda lista, até a véspera da eleição, quando se admite esse tipo de propaganda, ao longo de todo esse período, 10 edições por candidato. Se colocar a 11ª, já está cometendo irregularidade. Daí para frente, sempre, não importa. Então ele pode escolher colocar as 10 no começo, as 10 no final, pouco importa. Ao longo de todo o período, não pode passar de 10. E qual é o tamanho? Se pegar um jornal normal, tipo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aqueles jornais grandes, tem que pegar uma página daquela e dividir por 8. Então, 1/8 de página é propaganda lista. Se for um jornal menor, tipo tabloide, aquele menorzinho, 1/4 de página por edição. Então, são 10 edições e esse limite por edição. Essa propaganda ela é paga, e inclusive deve constar na propaganda o valor pago. Se eles vão amanhã ao ler no jornal, certamente encontrarão uma propaganda dessa. Pode olhar aqui no canto, vai ter ali o custo da propaganda. Isso é uma exigência para que haja um controle lá na prestação de contas, que o valor dessa propaganda tem que integrar a prestação de contas do candidato, porque é uma despesa eleitoral. Propaganda que exceder esse limite ou essa quantidade, punição de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou o equivalente ao custo da propaganda, se esse for maior. Propaganda em carro de som. Eu já estou bem perto do final, porque nós estamos chegando perto do meio-dia. Propaganda em carro de som. Permitida. Permitida desde que observe o raio de 200 metros de escolas, igrejas, bibliotecas e órgãos públicos quando em funcionamento. Então o sujeito pode circular a cidade inteira com as combis de som, mas chegou num raio de 200 metros de qualquer desses lugares, o som tem que ser diminuído, tem que ser desligado, para ser mais específico, desligado. Como que isso é controlado, né? A gente precisa bater foto, precisa gravar, todo mundo tem uma câmera no celular hoje em dia, e outras testemunhas, né? O desrespeito a essa regra importa em consequência de multa aquele que desrespeitar essa regra. Camisetas, chaveiros, bonés, canetas e pintos, tudo isso é proibido. Ah, mas a doutora Suzana falou aqui que pode camiseta no dia da eleição. Pode. Pode, desde que seja uma camiseta artesanal, uma camiseta preparada exclusivamente pelo eleitor.
eu, cidadão, Luiz Henrique Volpe Camargo, quero manifestar apoio ao candidato João. Posso mandar fazer uma camiseta do João e no dia da eleição votar com a camiseta do João. Só que, se essa camiseta que eu preparei, ela começar a se reproduzir em outras pessoas, aí isso se transforma numa conduta ilícita, porque não é possível nenhum tipo de padronização de vestimenta, e muito menos o oferecimento pelo candidato de uma vestimenta como essa. Então, camiseta, em síntese, ressalvada essa hipótese, ela é proibida, assim como bonés, canetas e qualquer brinde. E é nesta proibição, a mesma proibição que engloba tudo isso que eu acabei de dizer, é que se proíbe a realização dos almoços, dos jantares. Então, reunião política hoje é só com água e com cafezinho, quando muito, porque essa é uma proibição que vem desde a reforma que aconteceu em 2009. E agora, fechando, vamos falar sobre internet, que acho que é um tema que hoje passa pela internet, né? A propaganda na internet, ela deve observar aquela regra geral que eu falei no começo, só depois de 6 de junho. Antes disso, o candidato não pode ter página? Pode ter página, pode se manifestar no Twitter, pode se manifestar no Facebook, mas não pode, as suas manifestações ou a sua página não pode ter nenhuma conotação eleitoral. Então, antes de 6 de julho, não tem página, mas sem falar de eleição, sem falar de pedido de voto. Depois, no período permitido, aí sim essas ferramentas podem ser transformadas em um instrumento para pedido de voto, desde que, em relação a uma página, essa página seja informada ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o candidato tem que dizer, olha, a minha página oficial é essa, e ela tem que ter extensão BR, então ela tem que ser uma página registrada no Brasil, porque se não for uma página registrada no Brasil, não existe a possibilidade de retirada do ar, caso nessa página contenha uma conduta irregular. Além, então, da página do próprio candidato, o candidato pode se valer do Facebook e do Twitter para pedir voto. Isso é muito comum, a gente vê lá imagens, né, pedido de voto, propaganda, promessas, propostas, né, de uma eventual gestão. Isso tudo é conduta permitida. Mas a internet, pelo menos o que eu tenho visto, as representações recorrentes que acontecem em função da internet, não são em função de propagandas positivas, são em função de propagandas eleitorais negativas. Né? Outro dia tinha uma que colocava a imagem de um candidato e 2 administradores com pinturas comparando a outras pessoas, a outros da história mundial, comparando a Hitler, comparando a outras pessoas. Então, essa é uma propaganda equivocada, errada, que tem que ser retirada do ar pelo Poder Judiciário. Então, a disputa eleitoral, ela tem que ser propositiva. Não quer dizer que você não possa apontar defeitos da candidatura alheia. Isso faz parte do debate político. A crítica, ainda que ácida, ela é admitida, mas a crítica ácida não pode ser confundida com propagação de ofensas, com propagação de falsas informações. Então, a propagação de uma ofensa ou a propagação de uma falsa informação pela internet deve resultar na retirada dessa propaganda, na punição com aplicação de multa, sem prejuízo das consequências criminais de uma eventual conduta como essa, e também sem prejuízo de uma eventual ação de reparação de danos. Então, são 3 esferas que podem ser acionadas: a eleitoral, a criminal e a civil, para uma propaganda como essa. E os senhores com muito mais propriedade podem dizer isso, mas eu acho que a internet, quem quer fazer coisa errada, não é um campo bom, não é verdade? Porque é possível chegar na fonte. A internet, ela deixa um caminho que não pode ser apagado, né? É possível chegar lá, então, onde tudo começou. Então, nesse particular, ainda que seja para aplicar uma consequência civil ou eleitoral, parece que a investigação, ela passa pela polícia e muito contribui para que isso seja esclarecido. Então, ainda que seguindo na internet, propaganda por e-mail. Pode propaganda por e-mail? Pode. É uma espécie ilícita.
mas tem que ter, ela só se transforma em uma propaganda ilícita se lá no final não contiver a possibilidade de descadastramento. Então você vai receber lá um spam, e sempre assim que eles fazem, né? Mandam uma propaganda para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, o mailing que o candidato tiver à sua disposição, e você é obrigado a receber pelo menos uma vez. Se não quiser receber a segunda vez, tem que se descadastrar, e tem que ter essa opção. E se receber a segunda vez, por cada mensagem transmitida após o descadastramento, o candidato, partido ou coligação, paga uma multa de R$100. Então, como sempre essas mensagens são publicadas em grande quantidade, cada descadastramento e aí a reiteração, isso importa aí na punição com multa de R$100 por propaganda. Propaganda paga na internet, isso não é possível. Então, o candidato, ele pode ter sua página pessoal e pode se valer fartamente das redes sociais por meio de simpatizantes. Mas ele não pode pagar, por exemplo, para ter uma propaganda no Campo Grande News, no Media Max, no MS Notícias. No passado nós já tivemos isso, mas percebam que isso não existe mais. A lei agora proíbe qualquer tipo de propaganda paga. Então, isso parece que o objetivo do legislador no particular foi tentar diminuir a influência do poder econômico, porque essa influência da propaganda era paga, assim como é paga a propaganda no jornal impresso, na internet era paga. Então se eliminou essa propaganda paga, mas se admitiu a livre manifestação dos eleitores. Então por isso a rede social hoje é bastante utilizada. Assim como os candidatos não podem fazer propaganda paga, com muito mais força os provedores de internet. Isso até tinha mais relevância no passado. A gente sempre, para entrar na internet, antes tinha que passar pelo Terra ou pelo UOL, né? E hoje a gente, não sei se é porque a gente aprendeu a mexer mais no computador, eu pelo menos, você escolhe lá qual que é a sua página de entrada. Como no passado eu sempre entrava pelo Terra e achava que esse era o único caminho. Então esses provedores de acesso, eles nunca puderam veicular nenhum tipo de propaganda. Não podiam no passado, não podem hoje, assim como não pode nenhum outro provedor que a propaganda seja paga. Por qualquer desses meios onde a propaganda na internet é lícita, se assegura o direito de resposta. Então, sem prejuízo daquela consequência criminal, da consequência civil e da consequência eleitoral de retirada da propaganda, é possível ao ofendido pedir um direito de resposta. E esse direito de resposta, que vem expresso, as regras expressas lá no artigo 58, ele, se deferido, ele tem que ocupar o mesmo espaço, a mesma periodicidade e ter os mesmos caracteres da ofensa. Se a ofensa tinha esse tamanho de letra, a resposta também tem que ter esse tamanho de letra. Se a ofensa ficou na capa de um determinado site, a resposta tem que ficar com o mesmo destaque na capa daquele específico site. Quais são as condições para o deferimento do pedido de direito de resposta? São duas. Ou divulgação de uma informação falsa, ou a divulgação de calúnia, injúria ou difamação. Então, qualquer dessas duas opções. Então, ainda que a informação não seja criminosa, o só fato dela ser falsa, ela já gera direito de resposta. Vou dar um exemplo. Asfaltei tal bairro. E, na verdade, não foi responsável pelo asfaltamento. A doutora Suzana também bem comentou. Diz que filho feio não tem pai, né? Mas quando o filho é bonito, todo mundo quer se arvorar do responsável por aquela obra, por aquela benfeitoria. Então, se alguém divulga, olha, fui responsável por essa obra, e na verdade não foi, isso é uma informação sabidamente verídica. Pode gerar o direito de resposta por esclarecimento. Sempre que se pedir o direito de resposta, deve, no ato de se pedir, se apresentar o texto da resposta, né? O texto já tem que passar, ele precisa passar pela aprovação, pela censura não, pelo contraditório. Então, aquele que está acusado de informar de apresentar uma informação sabidamente verídica ou difamatória, injuriosa ou caluniosa, ele precisa se defender.
E depois disso, o juiz precisa aprovar o texto da resposta. Então, o texto da resposta não fica ao alvedrio do suposto ofendido. Ele passa pela aprovação judicial, porque a resposta ela tem que se circunscrever à ofensa. Pode, a informação sabidamente verídica, asfaltei essa rua, e na resposta, ao invés de ele justificar que não foi aquele que propagou que asfaltou, e sim um terceiro, ele utilizar aquele espaço para veicular uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com a ofensa. Então, por isso é que o texto da resposta precisa passar pela aprovação judicial. Eu queria fechar, a gente assistiu 2 vídeos, são propagandas eleitorais, são vídeos na verdade para a gente descontrair, porque vocês vão ver que cada um usa as armas que tem para a sua campanha eleitoral. O 3, por favor. Sou ator e trabalho no sítio do Pica-Pau Amarelo. Sou candidato a deputado estadual, Saci Pererê, 31777. Sou Saci Pererê, sou ator e trabalho no sítio. Eu não sei se esse teve sucesso, mas o outro que a gente vai ver teve sucesso. E levou muita gente consigo. A vizinha que está falando, duvido vocês adivinhar. Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal, 22, não esquece, peguei vocês, enganei vocês pensam que fosse outra pessoa, sou eu, avexado, voto 22. Cada um luta com as armas que tem, na verdade esse aí lutou com as armas que tinha e para ele deu certo. Mas eu quero finalizar agradecendo demais a atenção de todos vocês, dizer da honra de estar aqui, do respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês, pela admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Mais uma vez agradecer à doutora Lúcia e ao meu amigo André Matsushita, que quando ele me telefonou, ele gosta tanto de fazer piada, né, que eu já achei que era mais alguma daqueles que estavam aprontando. Mas na verdade não era uma ação. Muito obrigado pela atenção e que me receberam. Bom dia a todos. Desculpe, doutora Lúcia, eu queria fazer um sorteio entre os presentes. É um livro genuinamente sumaturo-adolescente. Vou fazer uma propaganda, apesar de que ele já está quase esgotado, acho que tem uma meia dúzia de exemplares. Nós temos uma lista de presença. Então vamos escolher um critério. Esse é um livro, O Novo Direito Eleitoral Brasileiro, e ele... Aí fica a seu critério, escolher o número. Doutor Jorge, sugere um critério para nós, aí escolhe um número. Até 96. O senhor diz o número de 1 a 96. Por favor, escolhe o Com senhor para nós. exceção do 32 a 42. Chega o número. Com exceção porque pularam aqui. 45. Número 10. Aí é Tá aí o 10? 10. Tá aí? 10. Maria Rita do Nascimento. Saiu. 20. Dr. Santos de Oliveira Júnior. Tá aí. Você entrega, né? Você entrega, né, pessoalmente. E esse livro é um livro genuinamente sumatogrossense, né? Assim, a gente tem dentro dos 11 autores, 9 são daqui. A juízes, promotores, procurador da República, é uma obra que acredito que merece ser lida. Bom, obrigado pela atenção de todos, bom dia. Doutor, você é o senhor, né? Tocou várias vezes. Passa o microfone para mim. Doutor Santos, né? Antes que saia, eu só quero agradecer a presença do Dr. Luiz Henrique, que de pronto atendeu ao chamamento, ao convite do Dr. André Matsushita e em seguida ao nosso da CADEPOL. Diante dessa brilhante fala, agradecemos ao senhor que certamente contribuiu a nós, delegados de polícia, e também como cidadãos e formadores de opinião. Agradeço ao senhor, muito obrigada pela atenção. E a todos os presentes, muito obrigada. Encerramos os trabalhos de hoje.